Olá, graça e paz. Sou o pastor José Carlos e quero convidar você para prosseguirmos nesta nossa jornada de reflexões no Evangelho de Marcos. Este é o vídeo número 14 e se você está chegando agora e tem interesse no que já estudamos antes, quero convidá-lo a ir ao nosso canal no YouTube, onde poderá encontrar todos os vídeos já produzidos. Eu quero aproveitar para agradecer a todos que têm orado por este ministério e também pela divulgação através das mídias sociais. Avançamos para o capítulo 3 do Evangelho de Marcos e, a partir do primeiro versículo, nós vamos deparar com Jesus curando um homem que tinha uma das mãos ressequida, isto é, atrofiada. Marcos começa a sua narrativa informando que Jesus foi novamente à sinagoga na qual se encontrava esse homem. E os demais assistentes passaram então a observar Jesus para ver o que ele iria fazer. Os judeus, segundo a tradição, consideravam que a ação de curar em um dia de sábado era um trabalho proibido. E a essa altura já haviam aqueles que buscavam pretextos para acusarem Jesus de algum ilícito. Jesus, no entanto, chama o homem da mão atrofiada. Vem para o meio, disse Jesus. Em seguida, o Senhor se dirige aos presentes e pergunta: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Ninguém falou nada. No verso 5, Marcos informa que Jesus ficou indignado e condoído com a dureza do coração daquelas pessoas. Em seguida, pede ao homem que estenda a sua mão e a mão daquele homem voltou ao normal, foi completamente restaurada. Essa atitude de Jesus provocou a ira dos legalistas fariseus que ali estavam e que, ao retirarem-se, foram ter com os herodianos, uma espécie de partido político da época, para conspirarem contra Jesus com o propósito de tirar-lhe a vida. Você pode conferir no versículo de número 6. Meus queridos, é impressionante como os valores podem ser invertidos. Jesus enfrentou muita oposição em seu ministério em razão da sua postura e, entre outras coisas, pela maneira como enxergava a guarda do sábado. Nos últimos versículos do capítulo 2, dos versos 23 a 28, Marcos já havia narrado o confronto que Jesus tivera com os fariseus quando o viram, junto com seus discípulos, a colherem espigas num dia de sábado. É impressionante como os fariseus marcavam em cima, estavam em todas, a vigilância era total. E foi então nessa ocasião que Jesus deixou bem claro que o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. E ele completa dizendo: de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Você pode conferir nos versículos 27 e 28 do capítulo anterior. Jesus deixa bem claro, com essas palavras, que por mais importantes que sejam as instituições, o ser humano é mais importante do que elas. O sábado era efetivamente o dia sagrado, estabelecido nos 10 mandamentos, conforme encontramos no livro do Êxodo, no capítulo 20, nos versículos 8 a 11. A palavra sábado é uma transliteração da palavra hebraica Shabá, que significa repouso, descanso. A ordem expressa era então que, após uma sequência de 6 dias de trabalho, houvesse o repouso no 7º dia. E no caso dos judeus, o sábado começava ao entardecer do 6º dia, indo até o entardecer do 7º. Só que nos tempos de Jesus, uma série de preceitos proibitivos foram incorporados à lei do sábado, tornando simplesmente insuportável. Para não quebrar o sábado, só para vocês terem uma ideia, foram excluídas 39 atividades que poderiam ser classificadas como trabalho. Isso explica o comportamento que os judeus tiveram em ver Jesus curando uma pessoa em um dia de sábado ou ainda colhendo espigas para se alimentar junto com os seus discípulos.
Vejam bem, os 10 mandamentos são a lei de Deus. E Jesus afirmou que ele é Senhor do sábado. Ora, para dizer tal coisa, ele efetivamente não poderia ser um simples homem. Caso contrário, a sua atitude seria, no mínimo, uma blasfêmia. Ele estaria usurpando uma posição que não lhe caberia. Como poderia ele ser Senhor do sábado? Meus queridos, isso só é aceitável se admitirmos o que desde o início desta jornada de reflexões temos procurado demonstrar à luz deste Evangelho. Jesus é Deus, o Deus eterno que se fez homem e habitou entre nós. Por essa razão, ele falou com essa autoridade. E ele mesmo deixou claro que o sábado foi feito por causa do homem e não o contrário. Portanto, qualquer instituição, repito, só tem importância quando ela dignifica o ser humano. Em todos os tempos, observa-se a tendência que temos de inverter os valores. Muitos dos que defendem a sobrevivência, por exemplo, do mico-leão-dourado, ou das florestas, ou das causas ambientais, lutam com todas as forças para a legalização do aborto. Esse verdadeiro assassinato de seres humanos indefesos. Milhões de vidas humanas são sacrificadas todo o ano através do aborto. Um verdadeiro genocídio. Agora mesmo está tramitando no parlamento francês uma lei com o propósito, que tendo como propósito resguardar a gestante de sofrimento psicossocial, deverá autorizar a interrupção da gravidez até o 9º mês. Hoje, na França, o prazo legal é de até 12 semanas. Essa mesma França, ano passado, estava muito preocupada com as queimadas da Amazônia. Os fariseus estão mais vivos do que nunca. Fica, pois, o ensino do Senhor Jesus. Todo dia é dia de fazer o bem. E o ser humano é mais importante do que as próprias instituições. Queridos, obrigado por sua atenção. Convido vocês a prosseguirmos em nossa jornada. Deus abençoe você e sua família e até a próxima, se Deus permitir. Um forte abraço.